Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de enfermagem total. Aqui o professor Armando para vocês. Estou aqui com a minha colega Kamate a fazer o papel de paciente real para podermos aqui ilustrar a prática clínica sobre o exame físico do tórax. Dar um tchau para os nossos amigos, né? Pronto, pessoal. Então hoje nós vamos estar a abordar o exame físico do tórax, tá? E posteriormente o exame físico do abdômen, pessoal. E eu estou aqui com o meu aparelho, que é o estetoscópio, e ele está constituído da seguinte forma. Nós temos as olivas, que é esta parte aqui, que vocês conseguem ver, do fio das estruturas, tá? Serve para acoplar ao meu ouvido, tá? Tenho aqui a haste metálica, tenho a haste de borracha, ambas servem para conduzir o som ao meu ouvido. E tenho aqui essa estrutura dividida em duas partes. Tenho aqui o diafragma, que é a parte maior, serve para captar os sons agudos, os sons mais claros, mais leves. E tenho a outra parte, que é a menor, que vamos chamar de campânula, serve para captar os sons agudos, os sons mais graves ou aqueles sons de difícil identificação pessoal. Então, o que é que nós vamos avaliar no tórax? Nós vamos inspecionar o tórax da paciente, nós vamos percutir o tórax da paciente, nós vamos apalpar o tórax da paciente e nós vamos auscultar o tórax da paciente. Na auscultação, nós vamos auscultar o pulmão e vamos auscultar o coração, pessoal. Tá? Então, na inspeção, eu vou traçar uma linha média imaginária, tá? Que vai dividir o tórax em dois hemisférios. Então, eu terei o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, com esta linha imaginária. E eu vou, através da visão, vou observar, tá? Como é que está em termos de diâmetro, em termos de simetria, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, para perceber se um é maior ou é menor em relação ao outro. Tá? Depois que eu percebo que existe simetria, como é o caso agora, tá? Real, eu vou observar também a pele da paciente, tá? Em relação ao tórax. Aqui faço referência de que deveria ter aqui um biombo para garantir a privacidade deste exame, pessoal. Mas como é uma aula simulada, para que vocês tenham uma noção de como é que tem que ser este roteiro, então a paciente está do jeito que está, tá? Com as roupas normais de casa. Então, continuando, eu avaliaria a pele para perceber se existe qualquer lesão a nível do tórax, tá, pessoal? E se eu perceber que existem lesões, então eu devo procurar saber como é que isso aconteceu, quando aconteceu, para depois então poder integrar outros serviços para poder dar solução a essa lesão, tá, pessoal? Então vou perceber também se existem abaulamentos, que quando o tórax se prostra para dentro, tá? Vou perceber também se existem erupções ou as famosas inflamações, tá? Vou perceber tudo isso, se existe ou não. Vou ver também se a pele da minha paciente está hidratada ou não, tá? Vou ver se tem turgor ou não. E outros aspectos que vocês, se calhar, podem saber, tá? Também podem avaliar nesse tórax, durante a observação. Visto que está tudo ok, eu vou avançar para a minha percussão, pessoal, tá? E eu vou percutir o quê? Venham para cá, nessa estrutura do esqueleto, e eu vou percutir, tá? Os ápices pulmonares e as bases pulmonares, tá? Aqui temos a caixa torácica e o pulmão ficaria por dentro da caixa torácica, tá? Então, eu vou percutir essas extremidades, tanto o ápice como a base, tá, pessoal? Mas vocês, obviamente, não precisam ficar fixos só nas extremidades e nas bases. Vocês podem, se quiserem, percutir e apalpar o tórax todo. E como também auscultar, tá? Não tem problema nenhum. Mas essas são regiões de referência, tá, pessoal? Então, eu vou percutir os ápices, tá?
aqui na minha paciente e eu venho com a minha mão direita ou com a esquerda, vai depender da minha posição, se estiver para cá ou para lá, e vou posicionar assim os meus dedos, tá? Vou juntá-los desse jeito, e a outra mão, com outros 2 dedos, eu vou colocar dessa forma, tá? Desse jeito, e vou batendo por cima dos outros dedos. E vou fazer isso nos ápices, nas bases e no mediano. Aqui é de lembrar que para o pulmão direito, portanto, o hemisfério direito, eu vou percutir 3 vezes. No ápice, no mediano e onde? E na base. Por quê? Porque o pulmão direito, anatomicamente, tem 3 divisões. E no direito, apenas 2 percussões, que é no ápice e na base. Porque não tem um terceiro lóbulo esquerdo. Não existe, tá, pessoal? Então, eu vou agora praticar para como é que tem que ser, tá? Então, eu venho para o ápice, tá? Faço isso, pressiono, posiciono e o outro dedo vou bater por cima. Não sei se vocês conseguem sentir ou ouvir esse som, mas eu consigo. Vou para o outro ápice, tá? Vou fazendo isso para comparar se é o mesmo som. Até aqui é o mesmo som. Vou para o mediano, que só tem no lado direito, não tem no esquerdo. Então, vou me posicionar, tá? E vou percutir também. É o mesmo som. E vou nas bases, onde normalmente, para o lado do hemisfério direito, posso encontrar um som mais vazio, devido às estruturas que, no momento, ela está de barriga para cima, que é o decúbito ventral, não é? Dorsal, melhor, abdômen de costa, decúbito dorsal. Então, é normal que as estruturas tenham a tendência de quê? De também sentar. Então, o contato com a estrutura óssea pode ser menor. Dali que o som pode ser oco ou vazio. Vamos lá verificar isso. Pronto. Está aqui que eu disse. Aqui o som é um pouco mais vazio, mais oco, e aqui é um pouco mais cheio. Vocês não conseguem ouvir, né? Mas eu estou aqui realizando o exame, consigo perceber isso. E como já sei qual é a razão, para mim não é problema nenhum. Tá, pessoal? Vou na outra base e identifico também o mesmo som. Logo, não percebi nenhuma anomalia nesses sons. Se eu tivesse que percutir e eu tivesse um som muito grave, um som muito pesado, que me dá a entender que se calhar estou batendo por cima de alguma massa, de alguma estrutura, eu devo parar e repetir o exame naquela região para perceber se não estou diante de um acúmulo de massas, e aqui poderíamos estar a detectar talvez um possível câncer, tá? Que é a multiplicação de células de forma desorganizada, ou estaríamos diante de um outro problema. Aí já poderíamos chamar um outro colega de um outro serviço clínico para poder também fazer o exame mais específico, tá, pessoal? Porque estou identificando anomalias. Eu vou agora apalpar as mesmas estruturas, tá, pessoal? Eu venho para aqui, sente dor? Não. Venho para cá, sente alguma dor? Não. Vou para as bases, tá? Sente dor? Não. Sente alguma dor? Não. Nem nos ápices, nem nos medianos, nem nas bases, a paciente refere alguma dor. Eu percuti, eu apalpei e eu observei. Eu vou agora fazer o quê? A minha auscultação pulmonar. E eu vou auscultar o quê e aonde? Eu vou auscultar os focos pulmonares. Eu virei aqui no segundo espaço intercostal. Temos aqui o primeiro espaço intercostal. Este é o segundo. Neste segundo, com o meu diafragma, eu vou auscultar os sons pulmonares. Aqui no ápice pulmonar, no outro ápice pulmonar, e depois vou no mediano, e depois vou nas bases. É isso que vou fazer agora na minha paciente. E vou auscultar o pulmão da minha paciente, tá? Então, eu vou pedir que ela fique sentada, como já sabe o procedimento, né? Como eu disse, já está sentada, muito bom. Então, eu vou auscultar, vou acoplar as minhas olivas ao meu ouvido e vou pedir que a paciente respire profundamente e com a boca aberta, para eu perceber que tipo de som é que vem do pulmão da minha paciente, tá? Respira.
Respira. Mais uma vez. Vou nas bases, tá? Posso vir para cá. Respira. Vai. Ok. Respira. Respira mais uma vez. Ok. Pessoal, não consegui identificar nenhum tipo de som anormal. Ela poderia estar sim sentada, não consegui observar e identificar nenhum som anormal. A outra forma de escutar é com ela também deitada, tá? Então, se estiver sentada e não me garante uma boa escutação, ela pode ficar sentada, tá? E aí eu poderia repetir, em caso de dúvida, poderia repetir, ela faria os mesmos movimentos e eu também a escutaria nos mesmos lugares, para perceber se existe alguma diferença, tá? É só ela respirar fundo que eu consigo perceber se existe alguma diferença ou não. O que é que eu estou procurando? Os sons anormais, tá? E o som normal. Qual é o som normal? É o som vesicular, tá? Vocês não conseguem perceber agora por causa do nome, tá? Mas o som vesicular, imaginem aquele som quando tem vento passando sobre as folhas de uma árvore, tá? Normalmente é um som semi-pesado, tá? E que tem assim a presença de algum ruído, mas é um ruído normal. Qual vai ser o som anormal, o ruído anormal? Que são os sons adventícios. Vamos ver se ela vai apresentar algum estertor. Vamos ver se ela vai... O estertor é como se tivesse coisinhas quebrando dentro do pulmão dela. Vamos ver se ela não tem sibilos, que normalmente são aquelas pessoas que têm problemas respiratórios a nível dos brônquios, tá? É como se fosse um som em forma de assobio. Vamos ver se não tem um som crepitante, é como se tivesse coisinhas ali rebentando ou saltando. Enfim, pessoal, existem outros sons que podem ser identificados, que se não forem igual ao som normal, então vocês podem fazer a anotação, descrever esse som e depois relatar, pessoal, tá? Então, essa foi a avaliação pulmonar. Eu vou fazer agora a avaliação cardíaca, pessoal. E vou avaliar o que também e aonde? Eu vou avaliar outra vez no segundo espaço intercostal e depois no quinto espaço intercostal e depois abaixo do quinto espaço intercostal, nas bases, tá? E qual é o nome que podemos dar para esses focos? No segundo espaço intercostal, nós vamos escutar o foco auricular, tá? Aórtico, tá? Aórtico, desculpem, foco aórtico. No outro segundo espaço, o foco pulmonar. No quinto, o foco tricúspide. E bem ao lado do foco tricúspide, um pouquinho mais abaixo, o foco mitral. Então ficaria que nem uma sigla, né? A, P, T, M. Aórtico, pulmonar, tricúspide e mitral. É isso que eu vou avaliar na minha paciente. E eu vou procurar identificar a frequência, ou seja, o número de pulsos ou de batimento que eu escuto, talvez em um minuto. Vou também procurar saber o ritmo, tá, pessoal? Se é intervalos iguais ou desiguais. E vou perceber também a amplitude, se é um pulso forte, cheio, ou se é um pulso fraco, que tem tendência de desaparecer, tá? Então, é isso que eu vou verificar. E para isso, a paciente não precisa respirar profundamente. Ela pode ficar do jeito que ela está. Eu vou posicionar o meu diafragma e vou tentar observar esse tipo de som. Estou aqui no foco aórtico, no segundo espaço intercostal, tá? Do hemisfério direito. Vou no hemisfério esquerdo, também no segundo espaço intercostal, tá? Vou para o tricúspide, bem à frente ou acima do osso externo, no quinto espaço, eu vou para a lateral. Se eu coloco por cima, não vou escutar nada. Então,
Então, vou para a lateral, tá, pessoal? É isso que eu vou auscultar agora, tá? Estou auscultando agora. E vou para o mitral, que é quase na base, ao lado do foco tricúspide, tá, pessoal? Então, eu avalio tudo isso e depois faço o quê? Faço a minha anotação de enfermagem. O que é que eu identifiquei na observação? Eu vou escrevendo, vou escrevendo. O que é que eu identifiquei na palpação, na percussão e na auscultação? Eu vou escrevendo. E depois vou, junto com outros colegas, tá? Fazer o quê? Prescrever os cuidados. O que é que podemos fazer para reverter as anomalias que nós detectamos. Tá, pessoal? Então, é isso que nós preparamos para vocês quanto ao exame físico do tórax, tá? Vocês continuem realizando outras investigações para que vocês tenham mais conhecimento e assim podemos caminhar juntos nessa grande prática que é, tá, o exame físico. Então, Kamate, obrigado pela sua colaboração, obrigado pela sua ajuda, tá? Você quer dar um adeus, um tchau lá para o pessoal, agradecer por terem curtido o nosso vídeo, né? Sim? Você quer dizer alguma coisa para eles? Pronto. Pronto, pessoal. É isso. Fiquem ligados no vídeo e outras aulas mais. E pronto. Bye. Beijo para vocês.